Bom dia. Bom dia, deputada Augusta, que ora preside a sessão, demais deputados e deputadas. Hoje, 3 de dezembro, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Eu queria fazer alusão a essa data. Inclusive, hoje já foi lembrada pelo deputado Acrísio, que tem uma militância também nesse tema, e eu queria ocupar a tribuna para refletir com a sociedade cearense os permanentes desafios para que sejamos uma sociedade inclusiva. De acordo com o último censo, 27,7% da população cearense são de pessoas com alguma deficiência física, visual, surdez, ostomizados, deficiências cognitivas. Portanto, eu vou repetir isso, pouca gente talvez tenha consciência desta magnitude. 27,7% dos e das cearenses são pessoas com deficiência. E é muito importante sublinhar esse conceito. Pessoa com deficiência. A pessoa não é deficiente. É uma pessoa, é um ser humano, portanto, titular de todos os direitos que nós temos, os direitos humanos, o núcleo fundamental da dignidade, e ela tem uma deficiência que pode ter sido genética ou adquirida, seja por doença, seja por uma intercorrência, uma causa externa. A questão é que e aí o conceito de interseccionalidade, ou seja, que é o ser social, ele é um ser no qual várias dimensões estão interseccionadas, como se fossem sobrepostas. A dimensão de classe, a dimensão de raça, a dimensão de gênero, a dimensão de etnia, de orientação sexual e de pessoa com deficiência. Quando nós analisamos os dados, notamos que as pessoas com deficiência são mais pobres. E que entre as pessoas com deficiência há uma predominância de mulheres e crianças e adolescentes. Portanto, há aí uma superposição de opressões e que, lamentavelmente, acaba vulnerabilizando, inclusive, nesta sociedade, que é uma sociedade discriminadora, pouco inclusiva, acaba por vulnerabilizar ainda mais as pessoas com deficiência a situações de negação, preconceito, discriminação, ausência de políticas para a cidadania. Nós temos ainda um grande número de pessoas com deficiência institucionalizados, ou seja, abandonados em acolhimentos institucionais, quando poderiam ter residências inclusivas, poderiam estar nas suas próprias casas, poderiam ter a sua autonomia se os direitos que lhes são assegurados, tanto pela Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como pela Lei Brasileira da Inclusão, que incorpora a Convenção Internacional com status constitucional aqui, se esses direitos fossem assegurados. Pelo menos 5 mil pessoas, de acordo com o censo SUAS, vivem em abrigos de longa permanência. Pelo menos 4 mil, para ser mais exato, de acordo com o censo SUAS, 4.688 adultos vivem institucionalizados em instituições de longa permanência, quando poderiam, inclusive, ter a sua autonomia. É por isso que, nesta data de hoje, nós precisamos lembrar o longo caminho que ainda temos que percorrer para uma sociedade inclusiva. Ontem, a Comissão de Direitos Humanos, que eu presido, fez uma reunião com diversos movimentos e organizações de pessoas com deficiência. Vieram aqui ao Legislativo integrantes desses movimentos, do SEDEF, o seu vice-presidente, Samuel Chaves,
vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vieram outros conselhos municipais, vieram os familiares, estiveram à mesa pessoas autistas, pessoas surdas, pessoas com deficiência visual, pessoas cadeirantes, ostomizados, familiares de autistas, familiares de pessoas com Down, com síndrome de Down. Fizemos um largo debate. E, em resumo, as suas principais demandas são, em primeiro lugar, educação. Há, lamentavelmente, um histórico de negação de matrículas a pessoas com deficiência, o que contraria a lei. Inclusive, vamos lembrar que, enquanto o STF não decidia, inclusive, sobre a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão, que é aquele artigo que proíbe qualquer sobretaxação para crianças com deficiência, nós aqui havíamos aprovado uma lei de nossa autoria que já proibia, em âmbito estadual, qualquer dificuldade de sobretaxação de matrículas a crianças com deficiência. Mas ainda há um hiato, ainda há um grande lapso para universalizarmos os direitos das crianças com deficiência à educação inclusiva. Mais que isso, as crianças surdas, que têm direito, portanto, à educação em Libras, porque Libras é uma língua reconhecida oficialmente pelo Brasil, a língua brasileira de sinais, não contam com escolas em quantidade suficiente para o ensino em Libras. Estamos agora, nesse momento, inclusive, aqueles que nos veem pela TV Assembleia, contando com a ajuda do intérprete em Libras, aqueles e aquelas pessoas surdas que estão agora compreendendo o que estou falando, só o fazem porque tiveram ensino e a possibilidade de educação em Libras. Ao lado da educação, a saúde é um outro grande tema para as pessoas com deficiência. Como é que uma pessoa com deficiência consegue chegar à rede básica de saúde? Sendo ela surda, sendo ela cega, muitas vezes cadeirante. A acessibilidade, eu não estou falando da acessibilidade de serviços em saúde específicos para o tratamento daquela deficiência, mas o acesso à saúde de maneira universal a pessoas com deficiência. Há uma dificuldade de acessibilidade. Terceiro, a proteção social. Ainda bem que conseguimos salvaguardar o benefício de prestação continuada, o BPC, que na primeira versão da reforma da Previdência de Paulo Guedes iria ser alterado. Houve uma manifestação vibrante, intensa, da maioria da sociedade brasileira para resguardar o BPC. Mas ainda é muito grande o número de pessoas em situação de miserabilidade em razão da sua falta de inclusão em políticas sociais e políticas de trabalho. E aí entra a quarta demanda que foi exposta ontem, a demanda de empregabilidade. Estão querendo mexer no governo federal nas cotas para pessoas com deficiência. Isso é um absurdo. Isso é um total e completo absurdo. Nós precisamos, para garantir a autonomia das pessoas com deficiência, ampliar a sua empregabilidade, ampliar, portanto, a sua inclusão no mercado, a sua inclusão nos setores produtivos. Porque, repito, a pessoa com deficiência, ela pode ter, quando resguardadas todas as condições de acessibilidade, se nos tornarmos uma sociedade inclusiva, com educação inclusiva, com saúde, com proteção social, essa pessoa pode desenvolver atividades laborais. Ontem, inclusive, foram dados vários exemplos. Uma quinta questão é a própria participação política das pessoas com deficiência. Vejamos como são diminutos os espaços de representação política que são ocupados por pessoas com deficiência, as mais diversas. Temos ainda, repito, veja, uma sub-representação. A sociedade cearense tem 27,7% de pessoas com deficiência, mas ela não tem um número muito diminuto de pessoas com deficiência, elas próprias exercendo o seu protagonismo. Por isso mesmo,
o sistema ONU, nesse 2019, escolhe como a bandeira importante para o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência a promoção da participação e do protagonismo, das lideranças de pessoas com deficiência. Além disso, portanto, participação política, protagonismo, proteção social, empregabilidade, saúde, educação, é fundamental o combate ao preconceito, fundamental o combate à discriminação. A isso nós chamamos de capacitismo. O que é o capacitismo? É a discriminação que sofre a pessoa com deficiência porque a sociedade, uma parcela importante da sociedade que, lamentavelmente, ainda não foi educada para romper o preconceito, vê aquela pessoa com preconceito como se ela não tivesse capacidade. A essa forma específica de opressão, a essa forma específica de discriminação, chamamos de capacitismo. Esta sociedade, para se tornar inclusiva, ela, portanto, precisa afirmar e valorizar a diversidade humana. Por isso que nós dizemos que é uma sociedade machista, patriarcal, homofóbica, racista, elitista, ela também é capacitista. Porque é uma sociedade que desassocia as pessoas, desvaloriza a universalidade humana, não valoriza a diversidade, escolhe determinados tipos de padrão daquilo que é dito normal e valoriza aquilo que é dito normal em detrimento daquilo que não se encaixa nesses padrões de normalidade. É por isso que nós precisamos, e aqui eu repito, mudar sobretudo as mentalidades. Esse 3 de dezembro é uma data importante para, primeiro, reconhecer o protagonismo das pessoas. Ontem, nós tivemos depoimentos aqui, os mais calorosos. Os mais calorosos. A Gilvana, por exemplo, que é da COPID, da Coordenadoria da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, ela veio e disse, olha, nós queremos respeito. Queremos respeito. Não queremos caridade. Não queremos caridade. Queremos respeito. E, lamentavelmente, o respeito está longe de acontecer. Pela sociedade e pelas políticas públicas. A média no Brasil, para uma pessoa de baixa renda, conseguir uma cadeira de rodas, é de 4 anos. É de 4 anos. Isso é absurdo. Isso é aviltante à dignidade humana. Não estou falando de altas tecnologias, tratamentos custosos, eu estou falando de cadeira de roda, ainda. E há quem faça politicagem com as pessoas com deficiência. Por isso que estava corretíssima a Gilvana, dizendo o seguinte, olha, não queremos caridade, queremos respeito, porque está inscrita na Convenção Internacional, estão inscritas na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que aquela pessoa ela tem direitos humanos gerais, que cabem a todos os seres humanos, mas direitos humanos específicos dados da sua condição de pessoa com deficiência. Portanto, ainda somos esta sociedade e esse Estado que negam essa dignidade e essa autonomia às pessoas, e há aqueles ainda que acham que o direito da pessoa com deficiência deve ser respondido no âmbito da caridade. Não se trata de piedade nem caridade, se trata de direito, de um direito fundamental inscrito na Constituição, um direito humano inscrito nos tratados internacionais. Por isso eu queria, nesse 3 de dezembro, data dos direitos da pessoa com deficiência, dar visibilidade a esse protagonismo, a essa luta. Ontem estavam, por exemplo, também os ostomizados, as pessoas autistas, e todos em uníssono disseram, nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. Como a principal consigna, repito, que o Sistema ONU escolheu para esse ano, do protagonismo da pessoa. A pessoa com deficiência ela não é objeto, ela é sujeito da sua própria história. Ela é sujeito da sua dignidade, sujeito da sua vida. Portanto, contra essas ameaças de mexerem no BPC, de mexerem na cota de trabalho das pessoas com deficiência, contra qualquer forma de discriminação, contra o preconceito, contra a negação das políticas públicas e sua ausência, nós precisamos, sobretudo, ouvir
e valorizar os direitos, o protagonismo daquele que é o sujeito de direitos da pessoa com deficiência. Eu queria aqui, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, celebrar essa data. É uma data de luta, uma data de consciência, é uma data, mais que tudo, para que nós reflitamos. Nós não queremos só uma educação inclusiva, até porque se a educação for inclusiva, ela é educação. Ela é educação. Nós queremos uma sociedade inclusiva, uma sociedade onde caibam todos, indistintamente, de raça, gênero, orientação sexual, condição física, de ser ou não pessoa com deficiência. Queremos uma sociedade inclusiva, que valorize e respeite a diversidade, que valorize e respeite a autonomia dos sujeitos, que valorize e respeite, sobretudo, o primado da dignidade humana. Que o preconceito e a discriminação sejam passado, e que o presente e o futuro sejam, sobretudo, de afirmação da dignidade humana. Nesse 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e dos seus direitos, é data de luta e de autorreflexão. Repito, 2,3 milhões de cearenses são pessoas com deficiência. É uma dívida nossa, enquanto cearenses, mas, sobretudo, enquanto Estado, enquanto governo estadual, sobretudo, permitir-lhes acesso à educação, à saúde, à proteção social e ao trabalho na medida das suas necessidades e das suas potencialidades. Uma sociedade inclusiva é uma sociedade melhor não só para a pessoa com deficiência, é uma sociedade mais democrática para todos e para todas. Uma sociedade inclusiva é uma sociedade em que todos nós seremos melhores, porque a nossa dignidade se realiza, sobretudo, quando a dignidade do outro também é realizada. Muito obrigado.